Daniel capítulo 4, versículo 1, nós vamos ler um pouquinho. Daniel capítulo 4, verso 1. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Devo pregar a palavra de Deus aos vossos ouvidos? Devo? Você quer saber por que certas coisas estão difíceis em vossas vidas? É o que mais vocês querem saber, por incrível que pareça. É o que mais vocês querem saber, por que vocês estão vivendo certas dificuldades e vocês vira e mexe estão tropeçando. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Tudo bem, já abriram aí em Daniel capítulo 4? Ok? Eu já estou na mensagem, olhe para mim. Já estou na mensagem. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela nos mostra que certas coisas erradas em nossas vidas estão em nossas vidas e perduram porque nós queremos, porque nós permitimos. Revelar as coisas erradas, Deus nos revela, mas nós permitimos, nós aceitamos com que o erro ou o próprio Satanás fique em nossas vidas. Eu vou lhe provar isso, dentro da palavra. Existem coisas que nos acontecem porque nós damos a vez totalmente para o diabo. Título da mensagem: perseverança errada. Deus nos ama. Você pode falar isso? Deus me ama. Ele te ama tanto que Ele revela a você os seus erros e tropeços. Ele fala para você: olha, isso está te acontecendo por isso, isso e isso e isso. Mas eu e vocês, todos nós, muitas vezes fazemos o papel de teimosos. Somos teimosos. Falar, Deus fala; mostrar, Ele mostra, mas somos teimosos. Ele nos mostra aonde estão e quem são os nossos erros, o que está nos levando a tropeçar e a ter grandes problemas. Mas somos teimosos e perseveramos ali naquele erro, perseverança no erro. Lá no livro, não precisa abrir não, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, a Bíblia Sagrada nos fala de Samuel e de Saul. O profeta Samuel, Deus disse para ele, olha, eu vou parafrasear em algumas coisas aqui, em algumas palavras. Deus, ele diz para o profeta Samuel: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Até quando você vai ficar orando por ele? Mas quem disse que o Samuel orava? Estou parafraseando. Todos nós oramos pelas autoridades. O Saul era autoridade. Samuel, o homem de Deus. Até quando você vai ficar orando por ele, pedindo por ele, deixando-o aí? Você não fez uma oração sequer para que eu coloque outro rei. Você, e por causa de você, Saul está aí ainda. É por causa de nós, somos nós que permitimos os Saús
estar em nossas vidas, os problemas, o espírito da desobediência do mal, somos nós. Revelar, Deus revela. Mesmo que Deus revele a coisa, nós somos teimosos e voltamos a fazer aquilo que Deus já condenou. Aí não tem oração, igreja. Eu vou falar de coisas e de pessoas. Então ele diz: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Se Deus rejeitou, repudiou, por que nós insistimos com aquilo que Deus já repudiou? Deus já repudiou certos atos, falas, pessoas e coisas, mas nós insistimos com aquilo que Deus já repudiou. Deus já disse que não. Ele fala, nosso Deus, ele disse para o Josué, Deus deu uma chamada forte em Josué, e disse assim: até quando, você, Josué, como se ele tivesse falado com Samuel, você vai permitir, em outras palavras, ele diz: enquanto o anátema estiver convosco, maldito, errado, repudiado por mim, até quando? Enquanto o anátema estiver aí, o que eu repudiei, amaldiçoei, não concordei, não aceitei, não aceito, mas vocês estão aceitando, enquanto esse erro, enquanto você estiver cometendo o mesmo erro, fazendo isso aí, eu não vou ser com vocês. Então, não adianta a oração. Não tem oração que resolva. Eu comentei aqui hoje no outro culto, que uma vez, eu já falei isso aqui, eu achava na época que era diabo, era demônio, mas Deus, ele faz a obra, ele trabalha de maneiras totalmente diferentes daquilo que nós pensamos, bem diferente. Eu particularmente digo aqui que eu já tomei um prejuízo um prejuízo, um zo bem forte, prejuízo bem dado, bem grande, por insistir numa coisa que Deus já havia repudiado. Você não percebe, você não para pensar. Lembra quando eu disse aqui uma vez, que eu ia na casa de uma namorada que eu tinha lá no Rio de Janeiro, e toda vez que eu ia, tinha um cachorro no meio do caminho. Às vezes Deus vai usar coisas, até animal, pessoas, e você não vai aceitar. Eu ia, no dia que eu ia na casa da moça, pessoas na minha frente, 5, 10, 15, 20 pessoas na minha frente, do meu lado, diagonal, atrás de mim, passando pela rua, o cachorro não avançava, mas avançava só em mim, não mais ninguém. E eu olhava aquilo, passava a mão numa pedra, e fingia que eu ia tacar a pedra, e dizia: sai para lá, diabo, vai, demônio, vai lá. E eu sempre até amarrava e repreendia. Mas dia após dia eu ia, toda vez eu ia, e eu acredito hoje que Deus até tentava me impedir com que eu fosse à casa dela. Mas na minha ignorância, na minha estupidez, na minha burrice, eu insistia. E depois, lá na frente, eu tomei um senhor prejuízo. Um juízo bem forte. E eu sei que eu vou falar com muitos aqui, como muitos que também me assistem em casa pela internet, da maneira que for. Você insiste muito
mas muito, você é teimoso. Já foi mostrado para você que aquele caminho, aquela pessoa, ainda que ela tenha o atestado de pessoa de Deus, essa você nunca me ouviu. Ainda que a pessoa tenha o atestado, a certidão de pessoa de Deus, o coração do homem é enganoso. Tem gente que tem o atestado, tem a certidão de pessoa de Deus, mas Deus sabe, Deus conhece tudo, sabe se aquela pessoa é de Deus ou não, e se esse atestado, essa certidão é falsa. Tem gente que tem uma certidão de pessoa de Deus, no modo de falar, e é uma certidão falsa. Eu comentava aqui um caso, que é bem melindroso, mas nós já tivemos pastores na Igreja da Graça. Quem está me assistindo, quem sabe até você que já foi um desses, é pregador, é uma dessas pessoas, que tinham atestado a certidão de pessoa de Deus e que era a graça, ministério da Igreja da Graça, amava e etc, etc, etc. E depois todo mundo dizia, ele é de Deus, 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 e deu calote na igreja em Jesus Cristo. E muitos até já investiram naquela pessoa, mas ela deu calote. Então, repetindo, tem gente, olha o cuidado que você tem que ter, que tem o atestado, a certidão de pessoa de Deus. Tem gente que já deu calote feio em Jesus na igreja, e levava com ela a certidão de pessoa de Deus. Mas às vezes se insiste muito naquela pessoa, se investe muitas vezes, está se investindo em pessoa errada. Mas Deus já mostrou para você. Deus já te revelou isso, mas você, infelizmente, insiste naquilo que sempre te causou problemas. É aí que eu vou falar. É nesse ponto que eu vou tocar. Você está sempre com a pessoa que sempre que te causou problema. Você está sempre com a pessoa que te prejudicou. E não vamos cair naquela, não, eu estou pregando para ela, não é esse lado não. Você está sempre fazendo aquilo que nunca te levou a Deus. Você está sempre vivendo aquilo que sempre fez você tropeçar. Deus diz, enquanto esse negócio estiver aí, eu não vou ser com vocês. Até quando você terá dó de Saul? Até quando você vai permitir esta coisa aí na sua vida? É você que deixa, porque eu já te mostrei. Deus mostrou a Samuel que o Saul está errado. Deus já mostrou a Josué que o povo está sozinho. Deus já mostrou, e Deus já mostrou para mim, para você, que não adianta. Então vamos lá. A leitura é um pouquinho grande. Daniel capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas.
O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Tem coisas, igreja, que quando Deus age, quando Deus faz, e Ele fala, somente quem é dele para entender. Não adianta forçar a barra. As coisas espirituais discernem espiritualmente. Não adianta. Pode trazer, chamar quem você quiser, somente pessoa de Deus para entender, para revelar e viver aquilo. Aqui o Nabucodonosor teve um sonho, e nesse sonho, nesta visão, não conseguiu entender nada. Eu disse aqui no outro culto que eu tive um sonho. Eu perguntei à minha esposa, eu falei para ela assim: Ana Paula, você me falou alguma coisa do seu primo? E eu falei o nome do primo. Para ela, disse: não te falei nada. Eu falei: eu tive um sonho assim ligeiro, rápido, que o seu primo estava se casando, mas eu comigo assim vi que tinha alguma coisa de errado também no casamento. Ela falou: não me lembro de eu ter falado nada, mas esse primo dela, eu quase não tenho contato com ele, nem por telefone, nem por internet, nem por nada. Nada vezes nada. E como é que essa pessoa veio no seu sonho, pastor? É aí a hora de você ter um temor no coração. Alguma coisa Deus quer falar contigo a respeito desse primo dela, da minha esposa? Ou que não seja ele, seja alguém da minha casa? Ou que não seja ele ou ninguém da minha casa, seja com alguém da minha igreja? Qualquer pessoa que não conheça Deus, não tenha o entendimento de Deus tentando falar com ela, vai ficar, como diz a história aí, a ver navio. Não vai entender nada. Toda pessoa que vive Deus, dorme Deus, amanhece com Deus, etc., vai dizer: opa, em nome de Jesus Cristo, esse mal aí está amarrado, repreendido. Se o Senhor quer falar comigo, seja com Antônio, com a Maria, com Pedro, com José, etc., eu estou orando, vou orar, vou buscar o Senhor, vou apresentar a causa a Ti, mas eu não vou deixar passar, enfim. Aqui diz a palavra que o Nabucodonosor não entendeu nada. Os magos, os astrólogos, os sábios do reino não entenderam. Mas espera um pouquinho, Nabucodonosor, você vai entender já já. Você vai entender. Ninguém que seja soberbo, ninguém que seja arrogante, ninguém que seja grosseiro, estúpido, prepotente, entenda as coisas de Deus. Vai entender mesmo. 8. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome era Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil dizer-me as visões do meu sonho, que tive a sua interpretação. Era assim as visões da minha cabeça. Na minha cama, eu estava olhando e vi
uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo, assim, derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais da grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até os mais baixos dos homens constitui sobre eles. Deixa eu te dar uma bênção. Você se acha o menor de todos, talvez o incapaz, o incapacitado. Segundo 17, Deus pode dar o reino de Nabucodonosor ou qualquer reino para aquele a quem Ele quer dar. Você diz, eu sou menor de todos, eu nem tenho condição. Aqui está dizendo que Deus pode dar para quem Ele quiser, até para os menores. Então não deixe esse demônio, esse espírito de inferioridade te ganhar. Deus pode fazer de você o que você nem imagina. Você que se acha o menor, se acha incapaz e que não tem condição. 18. Isto em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbaram. O caso desse homem era sério, muito sério. Tem gente que chega aqui na igreja e diz, pastor, estou precisando de uma ajuda, o senhor pode falar comigo? Pois não, meu problema é esse. Feche os olhos, em nome de Jesus, fazemos uma oração, acabou o assunto encerrado. Mas tem gente que chega a nós, pastor, o meu caso é esse. Meu irmão, vai para casa que eu vou orar a Deus. É um caso mais sério, causa mais uma perturbação não é a palavra, ficamos mais de cabeça quente, porque o teu caso é um pouquinho mais sério, requer um pouco mais. O Daniel percebeu, viu que o caso do rei Nabucodonosor era sério. O Daniel já percebeu, esse homem vai perder o reino, por causa da ignorância, da estupidez, da arrogância, ele vai perder o reino. Está me ouvindo, igreja? O Nabucodonosor vai perder o reino. Quem é o Nabucodonosor? Rei da Babilônia, ignorante, soberbo, prepotente, ignorante, não ouve ninguém, se acha o maioral. Você é esse tipo de pessoa? Vai perder o reino.
O Daniel já sabe que ele vai perder o reino. 19 diz: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Abre o jogo, Daniel. Abre o jogo, Daniel. Fala logo, sem medo e sem dó. Fala logo com esse irmão aí, fala logo com essa irmã aí. Abre logo o jogo. Não tenha trava na língua. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. E serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Depois que você entender isso, você tem um trono de volta. Portanto, ó rei, aceita meu conselho. Ok? Ok, igreja? Vamos lá? Todo mundo olhando para mim. O irmão começou o culto. Está aqui começando com vocês. Então eu vou chegar aqui agora. Presta atenção. Eu vou subir o altar da igreja. Vocês estão aí com o irmão que está começando o culto. E eu vou chegar para fazer a reunião. Ok? Vamos lá. Estou subindo o altar. Vou fazer o culto agora. Olá, meus amigos. Tudo bem, na paz? Tudo bem? Na paz de Deus? Eu tenho um conselho para dar para vocês. Eu vim aqui só para dar um conselho. Que conselho é, pastor? Esse negócio que o senhor anda fazendo, esse negócio que a senhora anda fazendo, vivendo, pare. É assim? O senhor subiu aí para me dar um conselho e falar para eu parar? Pare. E se eu não quiser parar? Você vai perder o teu reino, vai perder a saúde, vai perder teu emprego, vai perder tua esposa, vai perder teu marido, vai perder seus filhos, vai perder seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, vai perder o que você tem. Ah, mas só que não tem só aqui. Eu estou te dando um conselho. Nabucodonosor, pare agora, senão você vai perder o reino, vai perder o que você tem, o que é de precioso. Ouçam isso. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça,
a quem você foi injusto, ó rei Nabucodonosor. Lembra do Zaqueu? Senhor, restituirei 4 vezes mais a tudo a quem eu tenho defraudado. Ó rei, está ouvindo, Nabucodonosor? Ó rei, estou te aconselhando, mais rápido possível, pare agora. A quem o Senhor tem sido mal, a quem o Senhor tem sido injusto, seja justo, devolva, hein rei? Se arrependa, faça o bem. Isaías 1, 15, 16, lavai as vossas mãos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Se multiplicar as vossas orações, eu não vou ouvir, Deus está dizendo. Rei, aceita o conselho. Está ouvindo, Nabucodonosor? Aceita o conselho. Pare, não repita. E as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Ó rei idiota, por que você não aceitou o conselho? Eu não sou o Nabucodonosor, não fui eu que fiz. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Perdeu o reino. Foi avisado. Olá, igreja. Tem gente que é avisada. Fulano, me ajude aqui que os irmãos do outro culto não souberam me responder. Tem uma frase que a pessoa diz, useiro e vezeiro. Não é isso? Pessoa que vive fazendo a mesma coisa, faz, quebra cara, faz. Acho que a frase é essa. Tem gente que é useiro e vezeiro, está sempre fazendo a mesma coisa. E faz, quebra cara, volta. Faz, quebra cara, volta. Faz, quebra cara e volta. Eu dizia aqui na minha homilética, a pessoa está no grupo de 10 pessoas, a polícia chega e diz, mão na parede, cala a boca, abre a perna, algema todo mundo, foi achado droga, leva preso, chega lá, fica aos 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí descobre que aquela pessoa, o Tadeu, o Davi, o Felipe, o João, não tem culpa. Ele estava ali de inocente, foi levado. O que ele tem que fazer? Eu não posso voltar mais ali, que eu já provei, eu nem tinha culpa e vivi aquilo. Mas, misericórdia, onde é que ele está? Está lá de novo. Rapaz, você é idiota. Você já foi preso por coisa até que você não fez. Você pagou o negócio lá. Mas é que eu gosto dos meus amigos. Esses não são seus amigos. É preso de novo. De novo você, rapaz. Aí, não, mas eu não fiz, eu não faço, pode provar, pode pegar meu exame, que não sei o quê. Aí prova de novo que não estava, não fazia. Vem a polícia, está ele lá no meio, mas por que você está no meio? Ei, por que você, olha para mim, igreja, por que você acha que aquela pessoa a quem você está sempre se misturando, mesmo, eu não estou falando de ponto de droga, de drogado, de prostituição, não, em todo e qualquer lugar, até com certos crentes, por que você está sempre achando que aquela pessoa vai te levar ao caminho de Deus e que aquela pessoa é a flor para você cheirar? Por que você acha que aquele caminho, aquele entendimento, aquele produto, é a coisa que é a bênção de Deus, que você tem que ficar com ela? Tem gente que já sabe
que não tem que voltar, não tem que fazer, não tem, mas ela faz de novo. Corre comigo aqui, o tempo é curto, para quem está me assistindo na televisão. Capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai. Nós não falamos mal de Nabucodonosor? Não falamos que ele tinha cometido erro na sua ignorância, na sua estupidez? Tinha se ensoberbecido e etc., que Deus fez ele perder o reino, por causa de tudo isso e muito mais? Estamos falando agora no Daniel capítulo 5, filho de Nabucodonosor, Belsazar. Ele já sabia, conhecia o caminho do erro. Tem gente que sabe que aquilo não provém de Deus, aquela pessoa não é flor que se cheira. Ah, mas ela é crente, tem atestado e certidão de crente, não quer dizer que é crente. É o chamado, eu dizia muito isso na década de 80, alguém vai lembrar aqui, da propaganda que tinha, o crente Denorex, parece, mas não é. Quem lembra aqui da propaganda, né? Denorex, parece, mas não é. Tem crente, tem gente que parece crente, tem até a certidão de crente, mas não é crente, não é livre, não é liberto. Como nós saberemos que não são? Pelos vossos frutos. Ei, é fácil saber quando a pessoa, ela é de Deus ou não. É só ver se o que ela produz está na palavra de Deus. O que ela faz, o que ela fala, seus atos no dia a dia, na igreja, no trabalho, em casa, em qualquer lugar. É fácil saber se a pessoa é de Deus ou não. Pelos frutos se conhece a árvore. Acabou, assunto encerrado. Mas o que me entristece é quando eu vejo crente, gente de Deus, se misturando com tabaréu, crente bocó, que você acha que ele é de Deus, você negocia, compra, vende, coisa que você acha que é de Deus. Você esqueceu de Provérbios 14, 12? Olha para o meu braço, há caminho, braço antebraço, há caminho que você trilha, olha para o meu braço, que você caminha, que vai te levar a vários caminhos de destruição. Você toma um caminho, você diz, arrebentei, estou bem. Este caminho que está na tua cabeça, que está no teu coração, essa tese, esse entendimento que te falaram, que te passaram, que você leu. Eu já vi crente falar para mim, pastor, mas o senhor está pregando uma coisa aí, mas Aristóteles falou outra. Que Aristóteles diante da Bíblia, irmão? Platão, sei lá o que ele é, ão da vida. Ninguém é nada sem Deus. Se o homem tem um pouquinho de inteligência, de sabedoria, Deus é quem deu. Nada é dado se do céu não for permitido. Você toma um caminho, você diz, não, eu estou certo. Ok. Você já quebrou a cara com isso, tá? Olha para mim. Você já quebrou a cara com isso. Todos nós aqui, olha aqui, ó, todos nós aqui hoje, um dia já quebramos a cara.
de tomarmos, seguirmos um caminho que a gente achava que era bom. Aquilo não deu bom fruto. Mas o triste é que nós persistimos, é o título, persistimos naquilo que nós achamos que é bom, mas é errado. Ah, se eu pudesse abrir o leque, me perdoe, mas eu não posso, o Espírito de Deus não deixa. Me perdoe em casa, não estou ocultando nada, mentindo, não estou. Mas o Espírito de Deus não deixa. Ah, se eu pudesse dar nome aos bois. O Espírito de Deus não deixa. Eu daria para vocês aqui, passaria tempo aqui, acabaria o horário da TV, para falar para vocês aqui o nome de pessoas que são exemplo de cabeça dura, de perseverança no erro, que sofreram e sofrem, estão comendo o pão que o diabo amassou por causa dessa perseverança errada. O Belsazar sabe que o seu pai fez e perdeu o reino por tal coisa. Ele foi lá e fez a mesma coisa. O Daniel vai mostrar para ele, está aqui, ó, Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Ele diz, a minha glória a outra não darei, nem a qualquer deus ou imagem de escultura. Salmo 115, não passa de apenas um boneco formado por um homem. Boca tem, mas não fala, olhos tem, mas não veem, pés tem, mas não andam, torna-se semelhante àqueles que assim o fazem. Êxodo 20 não é para fazer, não é para ter, não é para cultuar, para adorá-los, mas somente ao Deus Todo-Poderoso. Belsazar, vem cá, Belsazar, pois não. O seu pai alguma vez fez alguma coisa que ele quebrou a cara? Então você já sabe o caminho, sabe? Por que você faz isso? Você sabe que esse caminho aí, eu falei aqui hoje no outro culto assim, cuidado, irmãos, porque você está sempre falando tais palavras para sua esposa, ou para o seu marido, e você sempre se prejudicou e prejudicou o casamento por causa dessas palavras grosseiras, estúpidas, arrogantes, com os pais, com os filhos, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Você está sempre fazendo a coisa que te leva ao problema, à queda, a perder. Você já fez, quebrou a cara, e muito. Mas por que você está fazendo de novo? Vou falar uma coisa para vocês que não falei na outra igreja. Diante do Espírito Santo, quem tem ouvido para ouvir mesmo aqui agora? Vou falar o que o Espírito de Deus quer. Olha para mim. Certas coisas que saíram da vida de vocês, certas coisas que saíram da vida de vocês, foi Deus que tirou, para você não vivê-las mais. Certas coisas que não estão mais perto de vocês, coisas, objeto ou pessoas, não estão mais perto de vocês, porque Deus te ama, porque se estiver perto, você vai ter problema. Mas o triste é que não adianta falar. Tem gente que não adianta falar. Deus tirou de você e você vai atrás daquilo que Deus tirou. Naamã disse, olha,
Eu trouxe aqui esses presentes para o homem que vai me abençoar, que está aí na casa aí. O Giase saiu e disse: meu senhor disse que não vai sair não. Mas não vai? Ele falou para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas eu achava, ele, meu amigo, fica achando qualquer hora que você quiser. Mandou você mergulhar no Rio Jordão. Foi lá, mergulhou, depois daquela conversa com o servo, mergulhou, ficou curado. Ficou curado, ele disse: oh, dá isso aqui para o teu senhor. Ele disse: ele não quer não. O Giase: não é possível. Não quer? Não, não quer. Então não quer, vamos embora com os presentes. Quando foi embora, o Giase: ai, mas esse meu senhor, profeta Eliseu, está largando tudo isso. Meu amigo, se o profeta deixou de lado, por que você vai atrás? Caramba! Se Deus não quer mais o Saul, por que você está deixando ele aí? Por que tem que ficar indo atrás do Saul, cheirando o Saul, negociando com o Saul, negociando as coisas que o profeta disse que não quero? Por que você tem que ir atrás? Por que tem que negociar? Você não está vendo, ô Belsazar, não está vendo que o teu pai quebrou a cara? Por que você está seguindo o mesmo caminho do teu pai? 18, igreja, versículo 18, fechando. Ó rei, Deus o Altíssimo, olha para mim, igreja, senão você não vai entender. Deus escreveu na parede que ninguém conseguia entender, nenhum mago, nenhum sábio, os astrólogos não conseguiam. Mene, mene, tekel, urpa, assim. Chamaram os magos, os sábios, para ir, decifra para mim isso aqui, ninguém. O Daniel foi lá e falou com ele. Ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado o seu trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos montaneses, fizeram-lhe comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre todos, domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constituir sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isto, e se levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti. Deus não esquece as coisas, hein, igreja? Principalmente o mal que você faz ao templo. Principalmente o mal que se faz ao templo e à obra de Deus. Ao coração tremendo, tem que tremer agora. Deus não se esquece o mal que se faz ao templo, a obra dele principalmente. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho por eles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e a todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Já que você está seguindo o mesmo caminho que você vinha seguindo, está fazendo o que os errados sempre fizeram, você não quer fazer o que é certo, não quer mudar. Para que ter o que tem? Por que certas coisas, irmãos, estão nos acontecendo? Eu disse, eu vou lhe trazer aqui um dos motivos, um caso. Por que você perde? A coisa está meio difícil, está ruim, está meio braba. Por quê? Porque você até faz tudo direitinho, eu expliquei aqui.
Tem gente que faz o jejum 24 horas. 24 horas ela na presença de Deus, entrega, pisa nas nuvens. O negócio é muito gostoso. Ela acaba ali o jejum, o menino passa correndo para cá, derruba não sei o que. Ela, desgraça! Eu já te falei, sua praga condenado! Eu vou te encher a mão! Eu vou fazer com você, diabo! Você tem mais que morrer que eu não aguento você. Peraí, você acabou de entregar o jejum, fração milímetro de segundo, você joga tudo fora. Tem gente que faz a vida dela uma bênção, do nada pega e joga fora. Só um ato, um passo, um retorno. Guarda o que eu disse, tem coisa que Deus tirou de mim, tirou de você, de vocês, para que não vivamos mais aquilo. Porque aquilo nunca nos levou a Deus, igreja. Nunca nos fez ser de Deus, está com temor no coração. Eu tenho pessoas hoje aqui que você a convida para alguma coisa, ela diz, não, irmão, vou orar a Deus. Vou orar a Deus, aí vou me consagrar, vou saber se é plano de Deus. Aleluia. Mas antes você nem falava nada, vamos lá. Já tem outras que ainda tem que aprender. E aí, meu irmão, vamos lá, chega aí, você diz, não é bem assim não, irmão, tem que consultar Deus, vou meditar na palavra. Ah, mas você sempre foi então, mas eu tomei a decisão de não ir mais, porque todas as vezes que eu sempre fui, eu sempre tive os outros você fala bem forte, todas as vezes que eu sempre fui, eu tive sempre eu sempre tive, sempre, todas as vezes que eu fui, eu sempre tive. Então eu tomei uma decisão de não fazer mais, ser mais teimoso e ignorante. Por quê? 30 diz, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Tem gente que diz assim, olha, eu sempre fiz me pedir perdão a Deus e depois Deus me deu. Eu sempre fiz pedir perdão a Deus, Deus me perdoou, eu sempre tive de volta. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te, volta e pratica as primeiras obras. Deus sempre me deu. Amigo, mas a palavra de Deus diz, aquele que conhece a verdade e não a pratica, será pior para ele do que para aquele que não conhece a verdade, a palavra. Você conhece, você fez já sabendo. Vai chegar o dia, vai chegar a hora que você não vai ter o reino de volta como o teu pai Nabucodonosor teve. No caso aqui, ele não teve o reino de volta, ele morreu. Fiquem todos de pé, igreja. Esse é o recado.